Olá, meu nome é Gabriel, sou estudante do IFTM da turma TAI 1. No vídeo de hoje vou falar sobre um tema muito importante para quem estuda os solos, agricultura ou quer ter uma produtividade de forma sustentável: as práticas edáficas e práticas vegetativas. Você pode até estar perguntando, mas o que é isso? É de comer? Como que faz? Para que serve? E quais são os tipos? Calma, que hoje eu respondo tudo bem explicado e com exemplos práticos. O que são as práticas edáficas? As práticas edáficas são ações realizadas para melhorar a qualidade do solo e das suas propriedades químicas, físicas e biológicas. Além disso, essas práticas também ajudam a proteger o solo contra a erosão, melhorar sua fertilidade, aumentar a retenção de água e garantir melhores condições para o desenvolvimento das plantas. Quando falamos de práticas edáficas, estamos falando de tudo aquilo que é feito diretamente no solo para cuidar dele, proteger e melhorar sua capacidade produtiva. Simples assim. Prática número 1. Adubação verde. O que é adubação verde? A adubação verde consiste em uma prática que utiliza plantas, geralmente gramíneas e leguminosas, para produzir biomassa que será incorporada ao solo. O objetivo é conservar, melhorar ou até recuperar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Essas plantas são chamadas de adubo verde porque o material vegetal ainda não está decomposto quando vai para o solo. Alguns exemplos comuns são o feijão grandu, a mucuna preta, o feijão de porco e algumas gramíneas de rápido crescimento. Essas plantas crescem e produzem muita massa depois que são cortadas e incorporadas ao solo. A melhor época para a semeadura dos adubos verdes é no início da estação chuvosa. Mas por quê? Porque nesse período elas começam a acumular o máximo de biomassa e nutrientes. Mas aí vem um problema. O início das chuvas também é a época ideal para plantar outras plantas comerciais. Por isso, normalmente, os adubos verdes são cultivados entre safras, o período entre o fim de uma colheita e o início do plantio da próxima. Essas plantas crescem e produzem muita massa e depois são cortadas e incorporadas ao solo, melhorando a fertilidade e reduzindo a erosão. Como podemos aplicar a adubação verde? Agora, a parte prática. O que realmente importa na hora de implementar? Número 1. Escolhas de espécies. Para ter sucesso, você vai precisar selecionar espécies adaptadas ao clima e ao solo da região. Não adianta só ter uma planta que cresce bem no sul se você está no Nordeste, por exemplo. Cada planta tem suas necessidades e adaptações, e isso influencia totalmente no resultado. 2. Momento do manejo das plantas. A época de manejo é quando você corta ou rola essas plantas. É outro ponto extremamente importante. 3. Quando cortar a biomassa. Atenção especial com a mucuna preta. A mucuna preta, por exemplo, tem sementes com dormência, o que faz com que germinem em diferentes épocas do ano. Isso complica ainda mais o controle, então o manejo deve ser preciso. Quando semear o adubo verde? Alternativas de plantio. Se não for possível plantar no início das chuvas, existem outras opções. Plantar no final da estação chuvosa, logo após a colheita da cultura principal. Plantar durante o verânico, uma pausa curta nas chuvas. Mas atenção, nesse caso você precisa escolher espécies mais resistentes à seca. A biomassa deve ser cortada antes que as plantas produzam sementes. Mas por quê? Porque se você deixar essas plantas produzirem sementes e essas sementes caírem no solo, na próxima safra você pode ter um problema gigantesco. Essas plantas podem virar invasoras. Muitas espécies usadas como adubo verde germinam com facilidade, então se você não cortar no momento certo, pode perder o controle. Prática 2. Cobertura morta, ou mulching. Agora vamos para a segunda prática edáfica importante, a cobertura morta, também chamada de mulching. Cobertura morta consiste em simplesmente cobrir o solo exposto com algum tipo de material seco, por exemplo, palha, resto de cultura, serragem. E por que isso é tão importante? Porque a cobertura morta
Ela protege o solo da erosão, reduz a temperatura superficial, mantém a umidade por mais tempo, evita a formação de crostas, melhora a infiltração e reduz o crescimento de plantas daninhas. Ou seja, protege o solo, melhora sua qualidade sem precisar de maquinário complexo. Prática edáfica 3. Calagem do solo. O que é a calagem? A calagem é uma prática edáfica que consiste em aplicar calcário ao solo para corrigir sua acidez e elevar seus níveis de cálcio e magnésio, que são nutrientes essenciais para as plantas. Quando o solo está muito ácido, a planta não consegue absorver bem os nutrientes, mesmo que eles estejam ali. A calagem resolve exatamente isso. Por que a calagem é importante? Ela reduz a acidez do solo, melhora a disponibilidade de fósforo, aumenta o crescimento das raízes e diminui a toxidez do alumínio, além de melhorar o ambiente biológico do solo. Como aplicar? Primeiramente, faça uma análise do solo. Antes de tudo, é essencial coletar uma amostra e enviar para análise. É ela que indica a quantidade correta de calcário a ser aplicada. 2. Escolha o tipo de calcário. Existem dois principais tipos: o calcítico, que contém mais cálcio, e o dolomítico, que contém cálcio e magnésio. Para os solos com pouco magnésio, o ideal é o dolomítico, afinal ele é o único que contém magnésio. 2. Escolha o tipo de calcário. Existem dois principais tipos: o calcítico, que contém mais cálcio, e o dolomítico, que contém cálcio e magnésio. Para os solos com pouco magnésio, o ideal é o dolomítico, afinal ele é o único que contém magnésio. 3. Época de aplicação. A calagem deve ser feita em alguns meses antes do plantio, geralmente no período pré-chuvoso, para que o calcário tenha tempo de agir no solo. Como aplicar? O calcário deve ser bem distribuído sobre o solo e, de preferência, incorporado na camada areável, entre 10 a 20 centímetros, para aumentar sua eficiência. E agora saímos das práticas edáficas e vamos para as práticas vegetativas. Primeira prática vegetativa: cercas vivas. O que são cercas vivas? Cercas vivas são fileiras de plantas cultivadas para formar uma barreira natural. Além de proteger a propriedade, elas ajudam no controle da erosão e da redução da força dos ventos. Principais benefícios da cerca viva. A cerca viva traz vários benefícios, como a redução da velocidade dos ventos, a proteção contra a erosão superficial, a atração de insetos polinizadores, a delimitação natural da área e abrigo à fauna útil. Como aplicar? Escolha espécies resistentes. Use plantas que se adaptam bem ao clima local. Exemplos comuns: sanção do campo, gliricídia, hibisco, avelos, dentre outros. Espaçamento adequado. As mudas devem ser plantadas próximas, geralmente entre 30 a 50 centímetros, para fechar rápido. Manutenção. Podas regulares ajudam a manter a cerca viva, densa e eficiente. Cercas vivas são fileiras de plantas cultivadas para formar uma barreira natural. Além de proteger a propriedade, elas ajudam no controle da erosão e da redução da força dos ventos. Principais benefícios da cerca viva. A cerca viva traz vários benefícios, como a redução da velocidade dos ventos, a proteção contra a erosão superficial, a atração de insetos polinizadores, a delimitação natural da área e abrigo à fauna útil. Como aplicar? Escolha espécies resistentes. Use plantas que se adaptam bem ao clima local. Exemplos comuns: sanção do campo, gliricídia, hibisco, avelos, dentre outros. Espaçamento adequado. As mudas devem ser plantadas próximas, geralmente entre 30 a 50 centímetros, para fechar rápido. Manutenção. Podas regulares ajudam a manter a cerca viva, densa e eficiente. Prática vegetativa 2. Terraceamento vegetal. O que é? Consiste em uma construção de terraços no terreno e reforçar a estrutura com plantas, geralmente gramíneas de raízes profundas, que ajudam a segurar o solo. Como funciona? O terraceamento vegetado, ele diminui a velocidade da água da chuva, reduz a erosão de áreas inclinadas, aumenta a infiltração e melhora a estabilidade do terreno.
Prática vegetativa 3. Quebra de vento vegetal. O que é um quebra de vento vegetal? É uma barreira formada por árvores ou arbustos plantados estrategicamente para reduzir a intensidade dos ventos que atingem a lavoura. Benefícios da quebra de vento vegetal. Ela diminui a evaporação, protege culturas sensíveis, reduz o tombamento de plantas, melhora o microclima local, diminui a erosão e pode fornecer sombra, madeira e biomassa. Como aplicar? Escolha a posição correta. O quebra-vento deve ser instalado perpendicular à direção predominante dos ventos. Segundamente, escolha espécies recomendadas, como a casuarina, a unim, glicídia, eucalipto em sistemas controlados e a leucena. Terceiramente, faça fileiras de plantio. Pode ser de 1 a 5 linhas, dependendo do tamanho da área e da força do vento. Mas nunca se esqueça de fazer a manutenção. Podas verticais e laterais ajudam a manter a passagem parcial dos ventos, o que evita a turbulência. E por último, exemplos práticos. Como eu vou seguir pela ordem, eu vou começar pela adubação verde. Um exemplo prático da adubação verde seria um produtor que plantou milho e depois da colheita deixou a área parada por alguns meses. Para evitar o solo exposto, ele plantou a mucuna preta entre a safra. A mucuna preta cresce rápido e cobre toda a área, melhora a fertilidade e depois é cortada antes de soltar as fementes. O solo ficará depois disso muito mais rico e protegido para uma próxima safra. Segundamente, temos a cobertura morta. Um exemplo prático da cobertura morta seria um agricultor que cultiva hortaliças como alface e a couve e espalha palhada de capim seco entre as linhas de plantio. Com isso, o solo fica protegido do sol, mantém mais a umidade, reduz as plantas daninhas e diminui a erosão. Daí vem a terceira, que é a calagem. Um exemplo prático seria um agricultor, após fazer uma análise do solo, perceber que o pH está muito baixo, ou seja, o solo está ácido, e a cultura de feijão está se desenvolvendo mal. Daí, ele aplica o cardomilítico alguns meses antes do plantio e incorporar ao solo. No ciclo seguinte, o feijão cresce muito mais forte, com raízes maiores e com melhor aproveitamento de nutrientes. O quarto exemplo prático seria das cercas vivas. Um exemplo seria um pequeno produtor que cria galinhas soltas e precisa delimitar sua área sem gastar muito dinheiro com cerca de arame. Ele planta a sanção do campo ao redor da propriedade. Em alguns meses, a cerca natural fica fechada, protegendo contra ventos fortes e ainda impede a fuga dos animais. O quinto exemplo prático seria o terraceamento vegetal. Vamos ver, uma linha inclinada, usada para plantar café, a chuva escorria com muita força e levava o solo embora. O produtor constrói terraços em nível e planta capim vetiver nas bordas. O vetiver cria um sistema radicular profundo, que cria o solo e impede a erosão. Depois disso, a água infiltra melhor e a área se estabiliza. E o último exemplo prático seria a quebra de vento vegetal. Vamos ver, um agricultor que cultiva hortaliças sensíveis, como o alface e a rúcula, percebe que os ventos fortes rasgam as folhas e aumentam a evaporação. Ele planta glicídias em 2 linhas, perpendicular ao vento predominante. Após crescer, essa barreira reduz a velocidade do vento, protegendo as plantas e melhorando a produtividade. Esse foi meu vídeo, Dudu. Até mais!